Desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero dar graças a Deus por esta maravilhosa oportunidade que Ele me concede de estar uma vez mais aqui nesta igreja e uma vez mais reconhecer a graça de Deus na minha vida, a sua misericórdia, a sua bondade, como a causa para eu ter chegado até aqui e estar aqui com os irmãos. Deus me deu o privilégio de ter estado aqui no mês de fevereiro, no seminário, com a juventude, e ter sido honrado com esse convite de estar aqui. Estou consciente do tamanho da responsabilidade, sobretudo por estar ladeado por homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor aqui nessa igreja, e pregadores, pregadoras, ensinadores da palavra de Deus, de maneira que eu quero reconhecer o ministério do Senhor Deus na vida de cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui conosco. Dessa feita, dou graças a Deus por estar aqui juntamente com a minha esposa Jocineide, que veio me acompanhando, e com o Gabriel, que é o nosso filho mais novo, e dessa vez veio com a gente, está aqui nos acompanhando. Quero agradecer a Deus pela companhia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jeová e da sua esposa, a irmã Alzinete, que é a coordenadora deste círculo de oração. Quero também cumprimentar a irmã Ruth Arcanjo, que é a supervisora geral do círculo de oração. Também saúdo ao pastor Marcos de Assis, o pastor vice-presidente, sua esposa, a irmã Arlene. Também meus cumprimentos ao evangelista Costa Junto, sua esposa, a irmã Jacilene, sua família, um prazer estar revendo. Ao presbítero Eli e a sua esposa, a irmã Beatriz, sempre nos recebido com muita alegria. A cada um dos obreiros locais, das demais cidades aqui desse estado do Mato Grosso do Sul, ao pastor Misael e sua família de Cuiabá, que também estão aqui. E a cada um dos obreiros, dos irmãos e das irmãs que estão conosco, que o Senhor Deus possa abençoá-los grandemente. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 22. Livro do profeta Jeremias, capítulo 22, é onde está o tema que esta igreja escolheu, juntamente com o seu pastor, para este evento, neste final de semana, para estes cultos de adoração ao nosso Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, verso 22, versículo 29. Depois também teremos no capítulo 23, versículos 10, 11, 17, 21 e o 29. Jeremias 22, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. 23, versículo 10: porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Versículo 17: dizem continuamente aos que desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Versículo 21: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Versículo 29: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Volte agora ao versículo 29 do capítulo 22 e vamos repeti-lo juntos. Vamos lá? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor.
Meus irmãos, esse tema extraído aqui do livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Jeremias conta dos maiores dramas, o período mais dramático da história do povo de Israel, mais precisamente da nação de Judá, do Reino do Sul. O nosso Deus levantou o povo de Israel como nação sua, como um povo seu peculiar, para adorá-lo, para servi-lo. Fez que fosse ao Egito, tirou do Egito com mão forte, colocou numa terra prometida, uma terra próspera, produtiva, e o abençoou de uma maneira muito larga, muito extensa. Deu homens que ensinaram, que profetizaram, que entregaram as suas vidas ao serviço de Deus em favor do povo. O povo desejou rei, como as nações vizinhas também tinham, e Deus atende à vontade do povo e lhes concede reis. Mas os reis de Israel pecam, transgridem, como o rei Saul, que foi rejeitado por Deus. Mas Deus levanta também reis bondosos que trabalham e constroem muito em favor do povo, em favor de Deus, como Davi e como Salomão, que foram reis prósperos para a nação de Israel. Mas logo depois de Salomão, já começa a entrar a divisão no coração do povo, e o reino de Israel se divide em dois: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com sede em Samaria, congregando 10 tribos, e o reino do sul com sede em Jerusalém, congregando 2 tribos, ou 3 tribos, sendo uma maior e 2 meias tribos. E então Deus começa agora a trabalhar na vida do seu povo. Já havia a instituição do sacerdócio, e Deus também agora levanta profetas para equilibrar tanto o trabalho dos reis quanto a missão do sacerdote. Enquanto o trabalho dos reis estava de acordo com a vontade de Deus, enquanto a missão sacerdotal estava de acordo com a vontade de Deus, os profetas não tinham muita proeminência, porque o trabalho profético ele viria se destacar quando o rei e o sacerdote transgredissem. Por isso que em alguns reis, como Davi e Salomão, praticamente nós não ouvimos falar de profetas, à exceção do profeta Natã, no reinado de Davi. O reinado de Salomão, ele se destaca com uma proeminência muito grande, porque praticamente todo o seu reinado agradou a Deus, à exceção dos seus últimos dias. Mas nós vamos observar que, especialmente no reino do norte, o pecado, a transgressão entra no coração dos reis, e eles então vão agora adulterar, ou seja, servir a outros deuses, a deuses estranhos, e introduzir o pecado no reino do norte, o pecado em Israel. E Deus agora levanta profetas no reino de Israel para profetizar, como o profeta Elias e o profeta Eliseu, que tiveram um ministério tremendo de milagres, de prodígios, mas mesmo assim os reis e os sacerdotes não se arrependem, e Deus tem que levantar um reino forte, o reino da Assíria, e o reino da Assíria agora invade Samaria e leva o povo cativo para a Assíria. E em Samaria, o imperador assírio agora coloca nações as mais diversas, enche a Samaria de estrangeiros, para terminar com todo o sentimento de nacionalismo que pudesse existir no reinado de Israel, mais propriamente na cidade de Samaria. Mas o reino do sul ainda permanece por mais de algum tempo, mais de 100 anos ainda, porque no reino do sul os reis eram mais piedosos, e por serem os reis do sul mais piedosos, Deus prolonga o reinado de Judá. Mas chega um tempo em que Deus começa agora a profetizar o fim do reinado do sul, porque a paciência de Deus estava no final, por Deus ter dado muitas oportunidades também para a nação de Judá. E agora então nós vamos entrar no período de Jeremias. Jeremias começa a profetizar no período de um rei chamado Josias.
Josias, filho de Manassés. Manassés foi um dos piores reis de Judá. Mas vem então Josias e começa aos 8 anos de idade reinar sobre Judá. E aos 16 anos ele começa a buscar a Deus. E ele, buscando a Deus, agora tem o desejo de reparar o templo que estava profanado, que estava esquecido. E ele manda o sumo sacerdote Ilquias coordenar a reconstrução, ou a reforma, melhor dizendo, do templo de Deus que estava em Jerusalém. E quando Ilquias começa a fazer o serviço do templo, porque estava a casa de Deus abandonada, ele encontra a palavra de Deus dentro do templo, e então lê a palavra de Deus, e então leva a palavra de Deus para o rei Josias. E quando o rei Josias lê a palavra de Deus, entra o temor de Deus no coração do rei Josias, e ele proclama agora um arrependimento, e o povo agora se arrepende por ordem do rei e por exemplo dado pelo rei. E agora uma reforma espiritual é iniciada no reinado de Judá. O povo agora se arrepende de muitos dos seus pecados, volta a buscar a Deus, e Deus promove uma restauração no reino de Judá. E isso faz com que Judá ganhe mais alguns anos agora diante de Deus, servindo a Deus, antes que venha então o fatídico cativeiro babilônico. Mas Josias, passam os dias de Josias, e logo depois da sua morte, o seu filho assume Joacás. E quando Joacás assume, diz a Bíblia que ele fez o que era mal aos olhos de Deus. E porque ele fez o que era mal aos olhos de Deus, agora Deus levanta o profeta Jeremias para começar a profetizar e dizer que se o povo não se voltasse para Deus, Deus haveria de julgar a nação de Judá. Mas Jeremias é usado como profeta para dizer a Joacás que ainda havia tempo de arrependimento, porque Deus é um Deus misericordioso, e Deus não julga ninguém antes de dar uma oportunidade de arrependimento. Então Deus levanta Jeremias, e quando Jeremias começa a profetizar, era um tempo que era passível ainda de arrependimento. Se o povo de Judá se arrependesse, Deus daria a eles a oportunidade de continuarem com o reino inteiro. Deus não deixaria que Nabucodonosor viesse e sitiasse Jerusalém, porque Deus estava dando uma oportunidade para o povo se arrepender. Mas meus irmãos, Joacás não ouve, o povo não ouve. E então agora vem o tempo do rei Jeoaquim, e já no tempo do rei Jeoaquim acontece a primeira deportação. Aí já vem Nabucodonosor e já leva um pouco dos filhos de Judá, mas ele leva apenas como se fosse uma espécie de um sequestro, como uma garantia. Ele leva os filhos das classes mais nobres para a Babilônia. Não era ainda a destruição da cidade. A cidade foi preservada, o templo foi preservado, os muros foram preservados, o culto estava intacto ainda, não houve destruição, apenas foram levadas pessoas nobres, como se fosse um sequestro, para que o povo de Judá não se rebelasse contra Nabucodonosor. Mas agora levanta-se o rei Joaquim, e o rei Joaquim não ouve as palavras do profeta Jeremias, e também o povo não ouve as palavras do profeta Jeremias, e continuam pecando. O pecado estava agora graçando na terra de Judá. Os pecados eram tão